Hoje é a nossa primeira aula sobre movimento harmônico simples. Para entender o movimento harmônico simples, é necessário inicialmente pensar no que é um movimento periódico. O movimento periódico ele tem essa definição. O movimento é periódico quando a posição, a velocidade e a aceleração do móvel, ou seja, o seu estado cinemático, eles se repetem em intervalos de tempos iguais. Ou seja, imagine então a translação de um planeta ao redor do Sol. Num determinado instante, esse planeta tem uma velocidade e uma aceleração nesta posição aqui definida pelo desenho. Daqui a, por exemplo, um ano, ao passar por essa posição novamente, o planeta terá a mesma velocidade, a mesma aceleração. E por isso nós dizemos que o movimento dele é um movimento periódico, ou seja, ele se repete após um determinado período de tempo. Então, para continuar entendendo essa ideia de movimento periódico, é necessário definir o que é um período. Período é o intervalo de tempo necessário para que ocorra uma repetição do movimento. É simbolizado pela letra T maiúsculo. Então, para você calcular o período, se ocorrerem N repetições do movimento, ou seja, várias repetições do movimento num determinado intervalo de tempo, o período pode ser calculado por essa expressão aqui, ó, tempo total para ocorrerem N repetições. Resolvendo isso, você encontra o intervalo de tempo para ocorrer uma repetição. Então, esse tipo de ideia de período é muito comum, muito utilizada na física. Por exemplo, tem um período de um dia, 24 horas, tem um período de um ano, 365 dias. É algo que precisamos saber, não podemos deixar passar isso. Agora, presta atenção, pessoal. O período ele é medido no Sistema Internacional de Unidades, na unidade segundo. Então, mesmo que o exercício dê minuto, hora, dia, se ele exigir uma resposta no Sistema Internacional de Unidades, essa resposta tem que ser dada na unidade segundo. Agora, galera, uma grandeza muito utilizada no estudo dos movimentos periódicos é a frequência. A frequência é o número de vezes que um determinado movimento se repete por unidade de tempo. Definindo isso matematicamente, nós temos o seguinte: frequência F, simbolizado pela letra minúscula Fzinho aqui, é igual a N vezes, N repetições do movimento, dividido pelo intervalo de tempo total para que essas N repetições aconteçam. No Sistema Internacional de Unidades, a frequência é definida em Hertz, tá? A unidade necessária no SI, obrigatória, é a unidade Hertz. No nosso dia a dia, a frequência é muito comum em movimento circular uniforme, que é um tipo de movimento periódico que você estudou no primeiro ano. Lá existia também a unidade RPM, que por enquanto não usaremos mais, tá? Aqui no nosso estudo de movimento harmônico simples, movimentos periódicos, no futuro, ondulatória, nós estudaremos a unidade Hertz. Essa é a que nós vamos usar daqui para frente. E é muito importante saber uma relação entre o período e a frequência num movimento periódico. Se você comparar as equações que permitem calcular frequência e período, você consegue estabelecer facilmente essa relação aqui. A frequência é o inverso do período. Ou ainda, escrevendo essa relação de uma outra maneira, o período é o inverso da frequência, 1 sobre F. Então, F igual a 1 sobre T ou T igual a 1 sobre F. Vamos colocar números para a gente poder entender melhor isso. Entenda bem, o movimento circular uniforme possui frequência igual a 2 Hz. Então, na prática, o que significa isso? Se esse movimento tem uma frequência igual a 2 Hz, significa que o móvel realiza 2 voltas em 1 segundo. Por isso, a gente pode concluir que ele realiza uma volta em meio segundo. Então, para 2 Hz, a frequência de 2 Hz, o período é 1 sobre 2 segundos, conforme eu escrevi aqui, ó, frequência de 2 Hz, 1 sobre 2 segundos. Ou seja, matematicamente dá para perceber que o período é 1 sobre a frequência. O período é o inverso da frequência, ou ainda a frequência é o inverso do período. É uma relação muito utilizada tanto na ondulatória
que nós vamos começar brevemente, quanto na matéria lá do primeiro ano de movimento circular uniforme, uma parte da cinemática que você já viu. Agora podemos começar a entender o que é um movimento oscilatório. O movimento é oscilatório ou vibratório quando ocorre com alternâncias de sentido, porém na mesma trajetória para os dois pontos. Colocando isso em exemplos, em palavras mais fáceis, eu queria que vocês prestassem atenção agora num pêndulo, tá? Essa aqui é a posição de equilíbrio, a posição que o pêndulo estaria em repouso inicialmente. Você puxa esse pêndulo até uma posição A, despreza forças de atrito, resistência do ar, forças dissipativas e solta esse pêndulo. O que vai acontecer é o seguinte: o pêndulo vai passar pela posição de equilíbrio, não vai parar, vai subir até um ponto oposto a, na mesma altura do outro lado. Depois ele vai voltar, repetir esse movimento e ficar oscilando em torno da posição de equilíbrio. Bom, também aconteceria, por exemplo, num objeto pendurado numa mola. Você deixa o objeto aqui na mola, por exemplo, um dinamômetro com um pezinho. Esse objeto vai puxar a mola para baixo, vai atingir uma posição de equilíbrio. Aí depois você puxa um pouco mais essa mola e solta. Quando você era criança, você já deve ter feito isso com a mola maluca, né? Todo mundo já brincou com mola maluca. Então, aquele objeto oscila. Esse exemplo aqui vai ser similar ao exemplo do pêndulo. Você puxa a mola para baixo, solta, ela sobe, para lá em cima já comprimida, depois volta e fica oscilando em torno de uma determinada posição de equilíbrio. Quando o móvel retorna à situação inicial, nós dizemos que ele realizou um ciclo, ou uma vibração, ou uma oscilação. Então, um ciclo completo de A até B, de B até A. Só um comentário aqui, são 3 desenhos, mas eles representam, na verdade, o mesmo móvel, tá? Mas em diferentes instantes do seu movimento. Aqui é o móvel partindo de A, passando pela posição de equilíbrio, chegando a B. Depois ele voltando até A. Aqui também, de A para B, de B para A. É apenas uma representação. Na prática, para poder entender bem essa matéria, eu gostaria que você imaginasse esse movimento ou tentasse perceber no seu dia a dia móveis que realizam movimento oscilatório. Alguma coisa que você visualize na sua casa, no seu cotidiano. Pessoal, um movimento periódico muito particular e muito estudado é o movimento harmônico simples, denominado MHS. Olha só, um ponto material efetua um MHS quando numa trajetória retilínea oscila periodicamente em torno de uma posição de equilíbrio, sob a ação de uma força cuja intensidade é proporcional à distância de um ponto até a posição de equilíbrio. Essa força é sempre orientada para a posição de equilíbrio e chama-se força restauradora. Então, vamos entender isso na prática, o que significa um movimento harmônico. Gostaria que vocês visualizassem um bloco e olha que interessante, como todo livro traz esse desenho do bloco, isso aqui é só para ficar didático, porque na prática o movimento harmônico simples ele é definido para um ponto material, ou seja, se tiver só um pontinho aqui minúsculo, sem dimensão, isso aqui já estaria funcionando. Agora, por motivo didático, para ficar fácil de explicar, fácil de desenhar, os livros, as questões de concurso e o seu professor de física desenham um bloco grandão aqui, ligado, por exemplo, numa mola de constante elástica K. Quero que vocês imaginem esse bloco inicialmente em repouso, na posição da origem da trajetória. E lembrando da cinemática, a matéria lá do primeiro ano, a trajetória pode ser orientada com um determinado sentido positivo. Então aqui nós temos um eixo X orientado para a direita, sentido positivo. Então, da origem da trajetória para a direita, nós teremos posições positivas. Da origem da trajetória para a esquerda, nesse exemplo, posições negativas. Agora imagine que você pegue esse bloco que estava inicialmente em repouso e puxe até uma certa distância. Essa distância, se ela for a máxima distância até a origem, ela é chamada de amplitude. Então, puxei o bloquinho até aqui. Primeiro,
esqueça do atrito. Não temos atrito nessas situações estudadas no ensino médio. Não temos atrito aqui e pensamos apenas o seguinte: puxei o bloco até a posição A, amplitude, e depois eu solto o bloco. A mola puxará o bloco de volta até a origem com uma força elástica, que faz o papel dessa força restauradora. Ou seja, neste exemplo, quem tenta restaurar até a posição inicial esse bloco é a força elástica. Porém, pessoal, como aqui não tem atrito, olha que interessante, essa força elástica diminui com a distância e vale zero quando o bloco está na origem. Porém, ela impulsiona esse bloco para a esquerda. Ela puxa esse bloco, acelerando o bloco até a origem, onde ele não para. Por quê? Porque você deve lembrar da inércia. Se um objeto tem velocidade e não há força contra esse movimento, devido à inércia, esse objeto continua se deslocando. Então, olha só, esse bloco passa pela origem e aí acontece um fenômeno interessante. A mola passa a ser comprimida pelo bloco e a força elástica passa a trabalhar contra o movimento. Por que contra o movimento? Porque, olha só, a partir da origem para a esquerda, o bloco empurra a mola reage empurrando o bloco. Essa ação da força elástica consegue zerar a velocidade na extremidade aqui chamada menos A. É amplitude também, só que no sentido negativo da trajetória. Então, falando em termos de número, se aqui fosse 10 centímetros, para lá seriam 10 centímetros também em termos de distância. Em termos de cinemática, medindo a posição com sinal, aqui seria a posição mais 10 e aqui seria a posição menos 10. Só que elas valem a mesma coisa em termos de módulo. Esse bloco momentaneamente, rapidamente inverte seu sentido. Então ele vai dar uma parada instantânea e volta. Ele fica oscilando em torno da origem, passando de A, 0 até menos A, origem até A. Fica oscilando em torno desse ponto, passando pelas extremidades. Esse conjunto de um bloquinho ligado a uma mola, ele pode ser chamado de oscilador massa-mola. Então esse oscilador massa-mola, como eu falei anteriormente, ele tem uma posição central, a origem da trajetória. Você puxa essa mola até a amplitude, libera esse movimento e o bloco vai oscilar até menos A, voltando até A e ficando nesse movimento. Como isso aqui é uma idealização, é um modelo físico, num mundo ideal que nós estamos estudando aqui, esse bloquinho nunca mais iria parar. Por quê? Porque nesse mundo ideal que nós estamos estudando, que é um mundo simplificado para a física do ensino médio, aqui não haverá atrito, não haverá força dissipativa. Você poderia perguntar o que é uma força dissipativa? Basicamente, uma força dissipativa, ela pega uma forma de energia do corpo e passa essa energia para outro corpo. Ou seja, ela retira energia de um móvel e leva para outro. Isso é uma ideia de força dissipativa. Uma ideia mais simples, mais rápida para você entender. É uma força principalmente ligada a atrito. Atrito, se ele existisse, que não existirá nesse estudo, o atrito do bloco com a superfície horizontal ou ainda o arrasto aerodinâmico do móvel com o ar, caso isso aqui acontecesse na atmosfera da Terra. Mas, de qualquer maneira, a partir de agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. Esse movimento acontecerá entre A e menos A, passando pela origem, sem atrito. Teoricamente, não pararia nunca mais. Iniciou o movimento, o bloco ficaria oscilando. Agora, presta atenção. Como a força elástica é variável, ela depende da deformação da mola, olha como é interessante esse movimento. Ele acontece com força variável e, portanto, ele vai ter aceleração variável e, portanto, ele tem velocidade variável. Esse movimento aqui, tudo varia ao longo do tempo, em termos cinemáticos. Agora, em termos de energia, o estudo dele
tem uma coisa que é constante, chama energia mecânica, que é a soma de todas as formas de energia envolvidas durante o movimento. Nós vamos estudar daqui a pouco. Galera, para esse sistema massa-mola ou oscilador massa-mola, a primeira coisa que você deve saber é calcular o seu período. O período desse oscilador aqui é um intervalo de tempo, por exemplo, para o bloquinho sair da posição A, ir até a posição menos A e retornar até a posição A. Ou seja, é um intervalo de tempo para ele sair de um lado aqui, ir até o outro e voltar até a posição inicial. Esse período é calculado por essa fórmula, 2π, que multiplica a raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica, massa do bloco dividido pela constante elástica da mola. Observem que esse período não depende da amplitude. Então, cuidado. Para estudar essa matéria, é bom você definir exatamente o que está sendo pedido no exercício ou quais são as grandezas que permitem calcular o que o exercício pede. Se o exercício pede para você calcular o período, tempo para sair do A, ir até o menos A, voltar até o A, você vai usar essa expressão. Não tem A aqui. Então, é 2π que multiplica a raiz quadrada da massa dividido pela constante elástica da mola. Agora, uma revisão rápida de unidades. Massa é medida em quilograma e constante elástica da mola é medida em newton por metro. Qual é o significado físico de newton por metro? Bom, imagine uma massa, uma mola de constante elástica 10 newton por metro. Significa que você teria que fazer uma força de 10 newtons para essa mola deformar 1 metro. Como as deformações de 1 metro não são muito comuns em molas, é bom você ficar ligado. Tem muito exercício que fornece deformação da mola em centímetro. Então, para poder usar essa equação aqui, é necessário converter centímetro para metro, se for o caso, e depois resolver essa formulinha aqui. Olha só, pessoal, agora vem uma parte que eu acho muito legal dessa matéria, que é a análise energética do oscilador massa-mola. São duas formas de energia envolvidas aqui e mais a soma delas. Quando você tem um sistema que possui mola, esse sistema pode ter energia potencial elástica, energia associada à posição do bloco, também associada à deformação da mola. Para calcular a energia potencial elástica, você deve lembrar de uma coisa: quanto maior a deformação de uma determinada mola, maior energia potencial elástica esse corpo ligado à mola vai possuir. E o cálculo da energia potencial elástica é feito dessa maneira: K vezes x ao quadrado sobre 2. X é a deformação da mola, pode ser chamado de ΔX também, problema nenhum. Kx ao quadrado sobre 2. A unidade de energia é Joule. O objeto pode ter velocidade. Então, em diferentes posições aqui, esse bloco pode ter diferentes velocidades. Portanto, ele também possui energia cinética, que é calculada da seguinte maneira: massa do bloco vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Então, você tem duas formas de energia, de maneira geral, no estudo do oscilador massa-mola: energia potencial elástica, Kx ao quadrado sobre 2, e energia cinética, mv ao quadrado sobre 2. Porém, tem que lembrar também, lá do primeiro ano, energia mecânica é a soma das formas de energia que um corpo possui num determinado instante. Então, durante todo o movimento aqui, nós dizemos que esse bloco tem uma energia mecânica. E a energia mecânica, que é a energia total desse bloco, é energia potencial elástica mais energia cinética. Em cada ponto, a energia potencial e a energia cinética podem variar, mas a soma das duas será um valor constante chamado energia mecânica. E por que essa energia mecânica não varia? Ela não varia porque durante esse movimento todo não existirá atrito. Atrito é a força dissipativa que pode fazer a energia mecânica variar. Então, como aqui não tem
atrito, a energia mecânica vai permanecer constante o tempo todo. A energia potencial elástica é definida por uma função do segundo grau. A representação gráfica de uma função de segundo grau é um arco de parábola. No caso aqui, com a concavidade para cima. Entenda bem, essa parábola terá valor máximo nos pontos x igual a A e x igual a menos A. Por que isso? Porque são pontos onde a mola está com a deformação máxima, onde o x é máximo. Portanto, nesses pontos, a energia potencial elástica possui valor máximo. E esse valor é máximo e igual nos dois pontos. Bom, a deformação vale zero na origem. E lá na origem, a energia potencial elástica também valerá zero. E daí, se a gente colocar isso tudo num gráfico, esse gráfico será uma parábola com essa aparência. Olha só, concavidade para cima, valor máximo nas extremidades, nas amplitudes, e valor zero na origem. E quanto vale esse valor máximo nas extremidades? Substituindo aqui, no lugar de x, você coloca A ou menos A e encontra K vezes A ao quadrado sobre 2. Esse é o valor máximo da energia potencial elástica do sistema massa-mola. Observando a equação da energia cinética, você vê também que ela é uma função do segundo grau. E, portanto, o gráfico dela também é um arco de parábola. Agora, pessoal, a concavidade será para baixo. Por que isso? Porque os pontos onde a energia cinética é máxima são o contrário dos pontos onde a energia potencial elástica é máxima. Olha só, nas extremidades, ou seja, nas amplitudes, não tem velocidade. É o ponto onde o móvel inverte o sentido. Ou, se você quiser imaginar, a primeira vez que você soltou a mola é o ponto onde o móvel estava inicialmente em repouso. Bom, você solta a mola da amplitude A, ali a velocidade era zero, energia cinética zero. A mola acelera o bloco aumentando a sua velocidade até a origem. Então, na origem, olha que interessante, a velocidade é máxima, a deformação da mola é mínima. Então, na origem, você tem energia cinética máxima e energia potencial elástica mínima. Olha lá, energia cinética máxima. E no outro lado, olha que interessante, da origem para a esquerda, de acordo com aquele primeiro desenho que eu fiz, a mola vai trabalhar contra o movimento, vai diminuir a velocidade e, com isso, vai diminuir a energia cinética, zerando no momento em que inverte o sentido do movimento. O sentido do movimento inverte no menos A, no ponto de amplitude negativa. Então, pessoal, olha que interessante, essa parábola tem concavidade para baixo e tem valores, olha, zero nas extremidades e máximo quando o bloco passa pela origem. Agora, atenção, esse valor máximo, m vezes velocidade máxima ao quadrado sobre 2, ele coincide com k vezes a ao quadrado sobre 2. Você poderia perguntar por quê? Vou te explicar agora. Presta atenção. Nesse ponto aqui, amplitude, toda a energia mecânica desse móvel coincide com a energia potencial elástica, porque naquele ponto ele só possui energia potencial elástica. Então, calculando a energia potencial elástica no ponto A, eu também já tenho diretamente a sua energia mecânica. E essa energia mecânica, ela permanece constante o tempo todo. Então, quando o móvel passa pela origem, a energia mecânica continua valendo K vezes A ao quadrado sobre 2. Mas espera aí, o que isso tem a ver com a energia cinética? É que na origem, a energia cinética é a única componente da energia mecânica. Então, se a energia cinética na origem é essa, esse valor é igual a K vezes A ao quadrado sobre 2. E com isso eu posso traçar para vocês o gráfico da energia mecânica. O seu gráfico é uma reta paralela ao eixo X. E ele possui um valor constante. E que valor é esse? É igual à soma da energia potencial elástica mais a energia cinética em um determinado ponto da trajetória, e essa soma sempre terá o valor igual a K vezes A ao quadrado sobre 2. Bom, pessoal, você pode sobrepor no mesmo gráfico
os 3 gráficos de energia, usando os 2 eixos, eixo horizontal X e um eixo vertical para as energias. Então esse gráfico aqui é apenas a sobreposição dos outros 3, olha só. Uma reta representando energia mecânica, uma parábola representando energia potencial elástica e outra parábola com concavidade para baixo, representando energia cinética ao longo da trajetória no sistema massa-mola. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.